Bom, recentremos o debate e voltemos a falar de política, porque na realidade, nas últimas horas e nos últimos dias, o que temos falado é de politiquice. Não é propriamente o que tem acontecido como grande destaque por parte da imprensa, que obviamente não podemos ignorar. Não podemos permitir que exista um elefante na sala e, portanto, eu ontem já falei sobre o tema, mas creio que a partir de agora é um assunto que extravasa por completo o debate político-partidário e terá que estar centrado naquilo que compete à investigação, à justiça, portanto, a ter uma lógica de separação de poderes e não é num princípio de estar a fugir do tema. Acho que os processos devem seguir os seus trâmites normais. O que é da justiça deve ser tratado então pela justiça. Obviamente estaremos atentos, obviamente sempre que vier à tona de água e que seja colocado no debate político também não teremos qualquer problema, como não, nunca tivemos, como, não tive, como demonstrámos nos últimos dias, de afrontar a situação e de falar dela abertamente. Mas andámos aqui durante semanas a debater na televisão aquilo que era a famosa lei dos solos. Sem entrar em grandes detalhes técnicos, porque foi demasiado esmiuçado nos últimos tempos, teve muitas audiências parlamentares, muita reunião, existiram propostas concretas de alteração à lei apresentada pelos partidos que suportam o governo e pelo governo, sempre com uma retórica muito ideológica, e foi de facto um debate bastante ideológico, e é importante entendermos o que aqui está em cima da mesa. Eu fiz intervenção hoje na Assembleia da República acerca deste tema e esmiuçaram agora um bocadinho, porque na Assembleia da República o tempo é reduzido, tinha apenas 2 minutos para poder fazer a intervenção, e aqui posso-me esticar um bocadinho mais, aliás, posso-me esticar o tempo que quiser, porque o canal é meu, sendo que vocês certamente também têm mais que fazer do que estar a ouvir vídeos com um prolongamento infindável. Nos últimos 50 anos, nós não tivemos políticas de habitação em Portugal. Existiram várias tentativas de criar um Plano Nacional de Habitação. Existiram o SPER, para uma tentativa de reabilitar algumas zonas. Existiu sempre um investimento muito centrado naquilo que era a política pública de habitação e na lógica de criar habitação municipal, mas dificilmente conseguimos olhar nos últimos anos e entender se alguma vez existiu um plano concreto e viável para uma política de habitação jovem, que podia evitar, por exemplo, tanto daquele que é o processo de emigração, ou seja, uma das causas principais que os jovens de facto imigram é a falta de reconhecimento das carreiras, a incapacidade de ter um salário condigno, mas também a impossibilidade da a criação de família, de constituição de família, assim é que é correto, e obviamente está sempre subjacente a esta decisão da constituição da família, está sempre muito presente a incapacidade dos jovens na aquisição de casa. Mas não só os jovens são a temática da habitação. Existe, obviamente, a classe média que é sempre muito prejudicada com os preços incomportáveis que, principalmente nos grandes centros urbanos, as rendas da habitação para a questão do arrendamento estão com um preço completamente incomportável, e neste momento nós somos dos países que, na correlação entre os valores do salário médio e aquilo que é o preço de metro quadrado para arrendamento, é claramente incomportável nas grandes cidades. E depois temos a lógica da retórica de dizer, então, mas existe, ao contrário dos grandes centros urbanos, existem claramente o interior do país que está completamente desertificado. Sim, é verdade, nós temos um desequilíbrio completo no país, em que no litoral temos faltas de casa para a densidade populacional que temos, e no interior temos muitas casas devolutas porque não temos densidade populacional, porque claramente também não existe uma oferta de emprego condigna que permita a deslocalização dos jovens ou das famílias para que possam ir para o interior. Para além disso, a falta de visão e de coesão territorial tem determinado que no interior, e os estudos revelam isso, os serviços são sempre muito importantes quando acontece a opção de uma família poder ir para o interior, nomeadamente os serviços de saúde, os serviços de educação. Ora, ao longo dos últimos 50 anos nunca existiu, por parte de quem governou, uma visão estratégica para Portugal para poder ponderar de como é que de facto a habitação deve ser desenvolvida em Portugal e com que conceito é que deve ser desenvolvido. Existem de facto estas limitações que a lei dos solos vem agora tentar rever e repor aqui
alguma lógica de permitir mais construção, mas tentaram nos últimos tempos uma lógica de alavancar um princípio de que tudo o que estava em REN e em RAN, que são áreas de reserva que à partida estão protegidas e que não se poderia construir, que iria acabar com o mundo rural, o que não é verdade. Obviamente tem que existir protecionismo, mas não é porque de repente, através desta lei, se pode ir construir para qualquer monte e que achamos que a coisa deve ser construída. Existem medidas muito específicas. 70% destas construções novas têm que ser para habitação a custos controlados, e depois tem 30% que o promotor imobiliário pode vender acima do valor. Ora, inicialmente estava prevista a criação de uma mediana dos valores do que é que seria o custo controlado. Entretanto, o PS hoje conseguiu negociar com o PSD, nada surpreendente, e lá conseguiram chegar a um entendimento, e o PSD, ou seja, o governo, cedeu em relação a algumas propostas de alteração apresentadas pelo PS, e a proposta, o projeto de lei, irá agora baixar à Comissão, e na Comissão então iremos tratar da especialidade. Mas sem estar nesta questão muito tecnicista e de uma lógica muito tecnocrata daquilo que é proposta, e na parte formal e na parte material, não vale a pena estarmos agora aqui com isto, falando um bocadinho da questão da habitação. As políticas públicas de habitação têm estado sempre muito centradas na lógica de a esquerda, ao governar, considera que o Estado deve fazer muito investimento em habitação, nomeadamente habitação pública, aquilo que eles chamam de habitação pública, tantas vezes também designada pela parte dos municípios como habitação municipal. A direita não concorda com isto, ou à partida não deveria concordar, e aqui começamos a perceber que claramente o PSD resvala sempre o pé para o lado esquerdo do hemiciclo. Porque para a direita o Estado somos nós. O Estado não tem dinheiro, o dinheiro do Estado é nosso, e nós não temos que subsidiar ninguém atribuindo casa. Eu referi hoje uma coisa que já referi diversas vezes em vídeo, que é o facto de a esquerda alavancar ideologicamente que existe um artigo na Constituição que prevê o direito à habitação. E é verdade, mas o que está escrito na Constituição é que que o Estado deve proporcionar as condições para que toda a gente tenha uma habitação condigna. Ora, em momento algum diz na Constituição que o Estado tem que dar casas a toda a gente. O Estado não tem que dar casas a ninguém. Primeiro, porque o Estado somos nós não somos ricos. Segundo, porque aquilo que nós fazemos de capitalização do orçamento de Estado através dos nossos impostos é supostamente para o bem comum. No meu caso pessoal, eu não sou contra a existência de habitação municipal, desde que, já expliquei também diversas vezes, desde que a habitação municipal seja para casos muito concretos, transitórios e temporários, e nunca para a vida toda, e na eventualidade de ser para a vida toda, serão casos muito excepcionais para pessoas com incapacidade de poder trabalhar, nomeadamente pessoas com deficiência, para os mais velhos, com reformas baixíssimas, e poucas exceções existiriam à lei acima disso. Todos os outros, estamos no mercado, e para estar no mercado é precisamente esta palavra mercado que a esquerda não gosta de ouvir. Mas a realidade é que através desta lei dos solos, aquilo que estamos a fazer é o potenciar que existam mais promotores imobiliários e mais construção. E vem a retórica da esquerda a dizer isto alavanca a corrupção e favorece o grande capital. Sempre o trauma do grande capital. Aquilo que nós precisamos é de mais casas, existindo mais oferta, consegue satisfazer as necessidades da procura, portanto é a lei da procura e da oferta a trabalhar, é a lei do mercado, é o mercado a funcionar, obviamente. Tendencialmente os preços das casas irão reduzir e não continuamos com esta escalada completamente desenfreada que cada vez começa a atirar mais as famílias para o limiar da pobreza e a acontecer inclusive uma série de situações que não tínhamos em Portugal há muitos anos, que é a pobreza escondida de muitas famílias a viverem no limiar da pobreza, e nós não conseguimos detectar de facto essas situações com as prestações e da forma como estão agarrados aos créditos bancários para pagamento de um bem de primeira necessidade, que é a sua habitação. Ora, sem entrar também muito na questão constitucional, existe claramente, como referi, esta norma constitucional, mas é uma norma constitucional programática, o que determina, e a obrigação que a Constituição coloca é que o Estado deve ter um programa que vá de encontro àquilo que está lá escrito, ou seja, que garanta que toda a gente possa ter acesso a uma habitação. Se olharmos ao longo dos anos, nunca foi esta a política, não existe tal política de habitação jovem, nunca existiu esta política, e portanto os jovens, de acordo com os dados da OCDE, os jovens portugueses são aqueles que na Europa mais tarde saem da casa dos pais, e a média está a rondar os 35 anos, porque é difícil, porque cada vez é mais complicado,
não só conseguir ter um emprego que garanta estabilidade e consiga garantir alguma estabilidade, também em consequência daquilo que as empresas têm sofrido ao longo dos últimos anos de não conseguirem libertar margem, em consequência da taxação de impostos que existem em cima das empresas, o que obviamente acabam por estrangular. Tudo isto junto nunca poderá ser resolvido única e exclusivamente com uma lei dos solos, ou seja, existem medidas estruturais de visão para o país que têm de facto de a economia acabar por estar cruzada com as infraestruturas e com a habitação. Nunca foi isto que o Partido Socialista ou o Partido Comunista tiveram presente, nomeadamente nas câmaras municipais, e nós percebemos nas grandes áreas metropolitanas, aquilo que entendemos é que foram construídas selvas de pedra, selvas de cimento, que com pouca qualidade e com pouca garantia, inclusive de segurança da forma como foram construídas as cidades, e hoje temos alguns monos dentro do ordenamento do território com grande dificuldade para resolução, se calhar nas próximas décadas. Aquilo que está em discussão e aquilo que esteve em discussão que tem a ver com os terrenos libertos que poderiam ser eventualmente urbanizáveis e que fosse a transferência feita de rústico para o urbano, existia sempre o anátema por parte de algumas pessoas que consideravam que ao colocar a deliberação em cima das assembleias municipais, que isto poderia eventualmente levar a um aumento do índice de corrupção. Nunca tive essa postura, nunca tive esse pensamento, até por uma razão. Há autarcas corruptos? Mas eu também sou autarca e não posso aceitar que de repente dizemos que todos os autarcas são corruptos e que quando vai, e o termo técnico é desafetação, para que possa ser feita e a transferência possa ser feita de rústico para o urbanizável ao urbano, não determina que todos os autarcas são corruptos e, portanto, os mecanismos de fiscalização, nós não precisamos de criar mais leis, nós precisamos de facto de fiscalizar com efetividade e com garantia de que estamos no cumprimento da lei. E eu não quero acreditar e não consigo acreditar, e portanto as ferramentas de fiscalização é que têm que estar aprimoradas para que as transferências dos rústicos para os urbanos possam ser feitas. De qualquer forma, continuam sempre a existir limitações em diversas áreas para construir. Para vos dar um exemplo, quando olhamos para aquilo que dizemos que na Grande Lisboa, por exemplo, a Grande Lisboa abrange a cidade de Lisboa, o Concelho de Lisboa, mas abrange também as áreas envolventes, alguns deles claramente colocados na lógica de subúrbio e mesmo de a construção das tais selvas de pedra que acabam por ter como consequência ser dormitórios, que criam problema nas infraestruturas, que criam problema na oferta dos serviços, na subcarga dos hospitais, nas vias de comunicação e, portanto, tudo isto acaba por atarracar por completo a sociedade e o Estado nos seus deveres primários de serviço à população, não os consegue cumprir, porque obviamente depois temos sublotação clara em determinados serviços e uma densidade populacional para a quais os serviços não estavam dimensionados. Quando olhamos para a área da Grande Lisboa, percebemos que a área urbanizável é muito pouco. E não é pelo facto de ser um descampado ou um facto de ter uma área aberta grande que se poderá construir aí e que vamos colocar aí mais um prédio. Ninguém lhe passa pela cabeça. O Ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, deu um bom exemplo, que eu considero um bom exemplo, e acho que ele foi sério no exemplo que dá na reunião de comissão. Quando ele fala, ninguém considera que seja possível ou que alguma vez fosse desafetado de rústico para o urbano o Parque Eduardo VII ou o Marquês de Pombal. Portanto, tínhamos bom senso, mas é curioso que no meio desta discussão o ataque da esquerda e da extrema esquerda é sempre ao promotor imobiliário porque dizem que vamos encher os bolsos aos mais ricos e aos construtores. Ora, eu não tenho problema nenhum que os ricos ganhem dinheiro. Basicamente eu tenho problema quando os pobres não o ganham. Aquilo que eu quero é que a classe pobre passe para a média e que a média passe para a rica. E, portanto, que toda a gente vá ganhando dinheiro. Aquilo que nós defendemos é a possibilidade de, através da iniciativa privada, que se gere emprego, se gere capital, porque eu acho, e porque o que a direita deve defender, é que o capital e quem gera emprego e quem gera riqueza é sempre o privado, não tem que ser o Estado. O Estado não deve ser parte interveniente dos negócios, deve ser um mero regulador dos negócios e deve dar a possibilidade que, dentro da lei e com fiscalização, deve permitir que o comércio
e o mercado se desenvolva. Existe sempre esta aversão ao lucro, de considerarem que quem investiu está a ter lucro, que é o financiamento, que já todos ouvimos, aquela lógica do Partido Comunista, que é isto é beneficiar o grande capital e os grandes grupos económicos. O que nós queremos é mais capital e mais grupos económicos. O que nós queremos é os portugueses mais ricos e os portugueses com mais dinheiro. Portanto, não existe essa aversão. Agora, para isso, nós temos que ter aqui alguma regulação do mercado, e lá está, o Estado ser regulador, garantindo assim que a construção é feita dentro das regras e que tudo isto ocorre com medidas que cumpram os requisitos para existir habitação a custo controlado, em que uma parte pode de facto estar capitalizada, ou o investimento pode ser feito para capitalização do próprio lucro, que são os tais 30%, mas que existe uma parte que tem que estar garantido para este processo. Ao longo destes últimos 50 anos nós temos sempre uma aversão aos privados. Os empresários para eles são todos uns criminosos, o proprietário é porque é rico e quem tem um pequeno quintal, um pequeno terreno que poderá ser urbanizável, para eles tem sempre o posicionamento de que lá está o grande capital. E tentaram desta vez alavancar a lógica de meter os investidores imobiliários contra o mundo rural, como se fosse uma destruição, e que de repente começamos a construir desenfreadamente, tentando passar essa imagem para o público, quando não é isso que está definido dentro da lei. Vem sempre também a lógica do facto de existirem demasiados edifícios devolutos do Estado que poderia lá morar gente. Aliás, a esquerda tem uma coisa que, por norma, pinta os edifícios públicos, novamente vandalizando, e coloca do aqui poderia morar gente, engrafitando tudo aquilo. Uns acham que é arte, eu acho que é uma javardice. Pronto, independentemente da minha opinião pessoal acerca dos grafites, é verdade, e há aqui um meio termo, é verdade que existem demasiados edifícios devolutos do Estado, é verdade que é vergonhoso o Estado não ter um levantamento efetivo daquilo que são os edifícios do Estado que estão devolutos, mas a hipocrisia é de tal maneira que eu olho e cada vez que venho para casa ou que saio de casa passo por alguns centros de trabalho do PCP. Por exemplo, os centros de trabalho do Partido Comunista Português também todos eles estão devolutos. A maior parte deles não tem lá ninguém, até porque já não existe ninguém do PCP e poucos militantes. Eu conheço vários deles que estão, pura e simplesmente, com a porta fechada porque não se passa absolutamente mais nada. Seria lógico para o PCP, por exemplo, colocar tudo isto no mercado. Mas o PCP não gosta do mercado. Mentira. O PCP, inclusive em Aveiro, tinha a Vivenda Aleluia, que não podia ser cedida para a construção e vendida como foi. No entanto, o PCP vendeu, por isso também fez especulação imobiliária, também tentou enriquecer, mas tentam passar ao lado deste processo. Tem a Quinta da Atalaia, continuam a ter todos os empreendimentos que, espalhados pelo país, porque é o partido que mais IMI, por isso mais propriedades tem no país, tendo em consideração que algumas delas todos nós sabemos como é que eles as têm depois de 74 com ocupações que fizeram e que foi, obviamente, um atentado à propriedade privada. Mas para além deles, olhamos para a lógica da converseta das Manas Mortágua e do Bloco de Esquerda e percebemos, por exemplo, na Rua de São Bento, existe uma sede do Bloco de Esquerda que não pertencia ao Bloco de Esquerda, eu creio que era o da UDP, quando eles criaram o Bloco, mas está sempre vazio também. Passa lá à porta diariamente e está sempre vazio e é numa zona privilegiada da cidade de Lisboa. Coloquem-no no mercado. Saiam dali e para que querem aquilo? Não lhes serve para absolutamente nada. Tem inclusive um palácio, um palacete, não é um palácio, é um palacete, na Avenida Almirante Reis, ali muito próximo do Intendente. E, portanto, tem muita forma de colocar também os imóveis deles, porque em proporção entre o Estado e eles, o Estado, nós percebemos que o Estado somos nós. Agora, eles, os imóveis que têm, o grande capital, e já para não falar do Robles, daquele que era o especulador dentro do Bloco de Esquerda, todas estas situações são completamente dantescas. Portanto, existem ainda questões que têm a ver com dados concretos de ferramentas de gestão e organização do território. E o ordenamento do território nunca foi uma prioridade para a esquerda em Portugal. Os planos regionais de ordenamento do território que determinam muitas destas áreas e que têm um poder de ordenamento do território, em alguns casos concretos, por exemplo, Lisboa e Val do Tejo, não é atualizado há mais de 20 anos. Não fomos nós que estivemos no governo, foram eles que estiveram no governo. Para além disso, as câmaras municipais que eles agora tentam atacar e que acham que todos os autarcas são corruptos, mas não são, haverá
corrupção nas autarquias, não tenho a mínima dúvida, os casos são claros, vêem-se claramente quantas vezes existem a corrupção na autarquia, mas a realidade é que já todos nós também ouvimos, de certeza, as questões de alteração do PDM. O Plano Diretor Municipal, para ter uma alteração, é um processo dantesco. Mais de 40 entidades têm que emitir pareceres, que todos eles são vinculativos e que acabam por terminar que o Presidente da Câmara e a Câmara Municipal têm menos competência na deliberação do que todos aqueles que estão a ser consultados por parecer. O excesso de burocracia para fazer uma casa, para licenciar uma casa, as taxas e taxinhas que pagamos para a construção de uma casa são de tal forma ridícula que hoje em dia, mesmo a classe média que tenciona construir uma casa pelos seus meios próprios, recorrendo ou não a crédito bancário, ou porque o pai emprestou, ou porque o pai ofereceu, construir uma casa no início de vida, ou atrasa o casamento de 6 ou 7 anos, ou então entre licenciamento, entrega de projeto, validação, fiscalização, etc., registros, até para registar e fazer uma consulta do registro predial, nós temos que ir à Câmara Municipal, ir ao IRN, ir à AT, ou seja, tudo isto é uma burocracia que o Estado tem que simplificar a sua relação com o cidadão e tem que perceber que quem tem que estar ao serviço do cidadão são eles e não somos nós que temos que estar, eles, Estado, não somos nós que temos que estar a trabalhar e a perder dias, horas, semanas e, em alguns casos, anos, para resolver determinadas questões. Basta vermos que nas portas de Lisboa e nas imediações de Lisboa continuam ainda a existir, cada vez menos, mas continuam a existir as auges. No Conselho do Sr. Vereador, na Câmara Municipal de Louros, temos tentado resolver os processos das auges, mas onde nós ainda mantemos um dos bairros de gênese ilegal com maior dimensão na Europa, que é Portela da Azóia. Não significa que um bairro de gênese ilegal, para quem está mais fora do assunto, seja um bairro de barracas. Não é um bairro de barracas, foram bairros construídos com meios próprios onde não houve planeamento, onde não houve aprovação e que acabaram por ser bairros ilegais e que, entretanto, a lei veio terminar que as auges tinham que terminar. Eu estou a simplificar o que é uma auge, mas o conceito é este, porque isso todos conhecemos, por exemplo, quem é da zona de Setúbal conhece na Quinta do Conde, ou quem é de Louros conhece a Portela da Azóia, ou alguns bairros na zona de Camarate, etc., que são bairros de gênese ilegal, maioritariamente feitos de vivendas minadas, mas muito antigas, que entretanto, ao longo dos anos, existiu uma dificuldade extrema na legalização, na questão de cedências de espaços comuns, espaços de utilização pública, saneamento básico, etc, etc, etc. E muitas destas pessoas, curiosamente, por exemplo, no Conselho de Louros, a grande parte da população que estava nas auges foi gente, vejam bem a ligação, que estava a retornar das províncias ultramarinas e que acabou, não sendo da zona de Lisboa, acabou por ficar nas imediações do aeroporto porque não queria regressar ou não podia ou não tinha forma de regressar à sua terra de origem dentro do continente português. E sendo portugueses foram construindo as suas casas. Muitos deles morreram, entretanto, e não conseguiram resolver a sua situação, nunca viram a sua casa legalizada. As associações de moradores das aljas tentaram, ao longo dos anos, resolver mil e uma coisas e a lei veio terminar e ceder, finalmente, há uns anos atrás, a hipótese de poder regularizar isto. Mas isto é a demonstração que, ao longo dos anos, nunca existiu um plano concreto de habitação em Portugal. Tudo isto acaba por fazer um desfazamento da realidade dos políticos para aquilo que se passa no território. E há um dispersar de atenção na discussão daquilo que não é essencial, continuando a discutir aquilo que é completamente acessório, vindo com retóricas e com frases feitas e chavões de ataque à propriedade privada, aos capitalistas e ao grande capital, e sempre numa lógica de atacar ideologicamente aquilo que a direita, ao longo dos anos, nunca se conseguiu organizar e defender concretamente do porquê de estar a fazer isto. Este é também um dos motivos de nós olharmos para esta diferenciação que existe entre o litoral e o interior do país. Nós poderíamos ter cidades fantásticas no interior do país e temos na sua beleza natural, e temos também muitas já desenvolvidas, mas não temos grandes cidades, nem conseguimos criar grandes centros urbanos populacionais no interior do país, não é porque no litoral há água e faz mais sol, é porque não existem condições no interior e porque nós tentamos empurrar as pessoas para o litoral. Até na mobilidade e transportes e na forma como se torna caro alguém deslocar de Castelo Branco para Lisboa, ou de Braga, ou de Braga, peço desculpa, ou da Guarda, ou de Porto Alegre, e nós acabamos por estigmatizar as pessoas do interior como se as pessoas do interior em Portugal fossem portugueses de segunda.
Foi uma oportunidade perdida, no meu entendimento. Não a lei dos solos ter passado, acho bem, mas é uma oportunidade perdida de se ter feito um debate sério, de olhar para o ordenamento do território, para a coesão territorial e tentar definir de facto uma estratégia concreta de habitação, de vias de comunicação. O Estado acaba por depois beneficiar com isso, porque depois existem os IMIs, existe o IMT, e portanto poderíamos tornar Portugal muito mais rico se de facto não estivéssemos tão preocupados a dar casa a quem não merece, a construir casas com o nosso dinheiro para entregar a quem não tinha que ter casa, que a questão da habitação municipal já expliquei, que fique numa bolha da reserva daquilo que tem que ser feito, mas que existisse uma estratégia nacional porque nos podia tornar tão mais ricos enquanto sociedade e na qualidade de vida, da forma como vivemos em espaços agradáveis, revitalizar as nossas cidades de uma forma concreta, ponderar com novos projetos de novas cidades e criar uma visão estratégica importante para a capitalização de mais empresas, ou para a captação de mais empresas e captação de mais jovens para outras zonas com enorme potencial, mas que estão completamente ao abandono, levar os jovens para o interior, desenvolver a economia rural, desenvolver todas as atividades que podem ser feitas, e o facto de estar no interior não significa que as pessoas tenham que estar todas relacionadas com a atividade rural ou do setor primário, e é esse um dos erros, que era desenvolver de facto isto e tornarmos Portugal um país que, como sempre foi, um país inovador, mas que nos últimos anos deixámos de o ser, e olharmos para este território e para a densidade de território que temos, que apesar de muita gente considerar que somos um retângulo no canto da Europa, somos um país grandioso. Mas já não somos apenas o retângulo, porque depois existe toda a parte marítima que nos torna uma das maiores plataformas, ou a maior plataforma continental do mundo a nível de exploração marítima, porque nós temos uma densidade de oceano muito, muito grande que nos pertence. Mas era a altura da política ser séria e de trabalharmos em conjunto, não com uma visão meramente ideológica. Teríamos as visões ideológicas, aquilo que eu acabo de fazer é de pôr a minha visão ideológica em cima da mesa, mas tentarmos chegar a um consenso de facto poder tornar a população ativa em Portugal muito maior, termos de facto muito mais emprego, porque de facto existiriam mais obras e mais comércio e mais atividade a ser desenvolvida, de percebermos que se tivéssemos as famílias portuguesas com oportunidade de ter acesso a este tipo de construção a custos controlados, se calhar tínhamos um apoio à natalidade importante, e escusavam de andar com a treta constante de dizer que vivemos uma insustentabilidade demográfica, que Portugal precisa de mão de obra e precisa de gente e, portanto, temos que ir buscar imigrantes. Não. Precisamos é de ter gente competente, com pensamento e com visão a 15, 20 anos do país, e não estar a governar única e exclusivamente à espera que o Orçamento de Estado seja aprovado para garantir o TAS durante o próximo 1 ou 2 anos. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.